das formas de aprender a lidar com os medos é justamente entender o que você tem e assumir, né? Encarar de frente, olhar para os medos. Por que isso é importante? Por que você precisa encarar seus medos? Por que é importante você olhar para eles? Porque os medos são cadeados que podem estar travando a sua prosperidade. E alguns deles pode ser que estejam morando aí dentro de você e você nem saiba disso. Então, existem dois tipos de medo. E é importante a gente começar já identificando isso. O medo real, que ele é fisiológico, ele te protege dos perigos. E o outro medo é o imaginário. É um medo não real. E esse é o grande problema. Porque o medo, perceba, o medo real, o medo das coisas reais, o medo dos perigos verdadeiros, por exemplo, entrar no mar e ficar de costas para o mar. Você precisa ter medo disso. Por quê? Porque você não consegue prever o mar. Então, você tem que ter medo disso, porque senão você pode levar um tombo e você pode se afogar, você pode não ser engolido ali, enfim, eu não quero gerar medo em ninguém, mas aquilo é um medo real. E perceba, o medo real, ele é sempre circunstancial, ou seja, ele depende de alguma circunstância. Você não vive com ele. Você não vive com medo do mar, você não vive com medo de ser assaltado o tempo todo, você não vive com medo. Não, ele é circunstancial, ele chega de acordo com alguma situação. Agora, o medo imaginário, ele é um medo que persiste. Ele é um medo que são medos que moram dentro da gente. Existem correntes que falam em vários medos e existem correntes de pensamento, que eu quero dizer, né, que falam que todos eles são um único medo. Já vou falar sobre isso, mas o fato é, esse imaginário, ele mora dentro de você. E aí é que está o grande problema, porque esse medo ou esses medos, eles atrasam a sua vida. São eles que te paralisam, são eles que te impedem de crescer, são eles que te impedem de prosperar, de você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Só um segundo, por favor, que eu estou vendo aqui que tem alguma coisa errada. Aí, agora sim. São eles que te impedem de você ser tudo que você nasceu para ser, né? E é importante que você saiba que os medos, e eu vou falar bastante, eu vou falar só sobre eles, né? Eu vou colocar muita ênfase em esclarecer quais são, de onde eles vêm, na medida do meu conhecimento, porque eu não sou psicóloga, não sou especialista da área, sou o quê? Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar e que gosta muito de aprender. E principalmente eu venho buscando o autoconhecimento, né? E para você se autoconhecer de verdade, você precisa entender quais são seus medos e encarar os seus medos. E é isso que eu vim compartilhar aqui. Então, vou aprofundar nisso. Por quê? Porque é muito importante que você consiga identificar. Mas eu vou também te apresentar algumas armas que você pode usar para poder vencer esses medos. E, óbvio, né, nada é instantâneo, nada é da noite para o dia. Não existe um milagre, uma fórmula secreta que eu vou te dar aqui, que vai fazer com que você vença todos eles instantaneamente. Não, isso não existe. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Se alguém te prometer, se alguém te falar isso, desconfia, porque eu acho que acho que não é, acho que existem técnicas capazes de vencer grandes traumas, como, por exemplo, hipnose. Aí eu acredito. Acredito que você pode fazer uma sessão de hipnose e vencer um grande trauma que você tem, que está causando um medo. Mas, assim, algo que você consiga vencer todos os seus medos, assim, num piscar de olhos, acredito que precisa de autoconhecimento. Tá? Acredito que só algo de fora não consegue te ajudar a resolver. Então, para o autoconhecimento, é importante que você tenha acesso ao conhecimento. Então, vamos lá. Segundo Napoleão Hill, no seu livro mais extraordinário, chamado Quem Pensa Enriquece, foi o livro que mais
mexeu com a minha cabeça em todos os sentidos. Eu não li esse livro, né? Eu estudei. Aqui você consegue ver todas as minhas marcações. Eu praticamente, eu posso dizer que eu comi esse livro. E o Napoleão Hill, ele fala sobre 6 medos básicos do ser humano. Ele diz o seguinte, que todos os outros medos, eles são, na verdade, eles têm a raiz em algum desses 6 ou em vários desses 6. Daqui a pouco eu vou te dizer algo para você entender que, na verdade, todos esses 6 fazem parte de um único medo. E aí você vai entender melhor e você vai conseguir lidar melhor com seus medos. Tá? Existem... Só um minuto que a Siri achou que eu estava falando com ela. Então, primeiro medo, o medo da pobreza. Medo de perder o dinheiro e ficar pobre. Segundo medo, medo das críticas. Terceiro, medo da doença. Quarto, medo de deixar de ser amado. Quinto, medo da velhice. E sexto, medo da morte. Esses são os 6 medos básicos, segundo Napoleão Hill. E olha que loucura o que a gente está vivendo agora, né? Durante essa pandemia de 2020, aqui no Brasil, no mundo, né? Mas aqui no Brasil, nós ainda estamos no meio dela, né? Em julho de 2020, ainda estamos no meio dela. E qual é o maior medo instalado hoje dentro da sociedade brasileira? É o medo de uma doença, o medo de pegar um vírus. E quando esse medo ele começar a diminuir, porque a gente sabe que a pandemia vai passar, né? A gente sabe que algumas pessoas vão, de fato, pegar a doença, mas ela vai começar a diminuir, né? Assim como aconteceu em outros países. E a hora que esse medo, ele começar a diminuir a frequência, vai surgir um outro grande medo, muito pior do que o medo da doença, que, aliás, é o pior dos medos. Segundo Napoleão Hill, é o mais aniquilador de todos, que é o medo da pobreza. Por quê? Porque a gente já está vivendo uma crise econômica, mas muitas pessoas ainda não estão sentindo os efeitos dessa crise econômica. Demora um tempo, existe um delay entre a crise começar e a maior parte das pessoas começar a sentir. E a hora que a maior parte das pessoas começar a sentir os efeitos da crise econômica, começa a surgir esse medo da pobreza, né? O medo da pobreza, o que a gente tem que entender? Por que ele é o mais perigoso de todos? Porque ele é uma vibração oposta à riqueza. E aqui não é a riqueza, o próprio Napoleão Hill explica isso, né? Não é a riqueza só financeira. A riqueza, no seu sentido mais amplo, ela compõe todas as áreas da vida, né? Eu falo em 10 riquezas. E se a gente buscar as 9 primeiras, a riqueza financeira ela vai ser uma consequência, né? Então, a riqueza, no seu sentido amplo, ela compõe a riqueza financeira, mas também a riqueza espiritual, a riqueza mental, a riqueza da sua saúde, enfim, não vou me alongar aqui, mas é nesse sentido amplo. O medo da pobreza, ele é uma frequência que se opõe à riqueza. Ou seja, quando nós temos um país que está vibrando na frequência do medo da pobreza, nós temos um país que não está prosperando. E, de novo, não só no sentido financeiro, mas em todos os sentidos. Então, essa é a importância de nós que estamos aqui. Oi, Rose, querida! Tá boa! Saudade de você. Essa é a importância de, pelo menos nós que estamos aqui assistindo a esse conteúdo, tomarmos consciência sobre isso. Tomarmos consciência da gravidade que é sentir medo.
do quanto uma pessoa sentindo medo pode fazer mal para um país inteiro e para o mundo inteiro e agravar a situação de um país e do mundo. Vocês já vão entender melhor que eu vou falar mais sobre isso, tá? Você quer ver uma coisa? Por que que os médicos ficam menos doentes do que quem não é médico? Porque os médicos não têm medo da doença, porque eles estão acostumados com aquilo. Aquilo ali é o dia a dia para eles. Então, eles se acostumam. E tudo que é costume para você não te gera medo. O que te gera medo é o desconhecido. Anota isso se você puder, se você tiver com papel e caneta, anota isso e reflete sobre isso. O que te gera medo é a incerteza. É sempre a incerteza que gera medo. Não é a certeza. Porque quando você já tem certeza de alguma coisa, você já está lidando com aquilo. Então, por exemplo, se você ou uma pessoa que você conhece já está vivendo na pobreza, essa pessoa ela já está lidando com essa situação. Qual é o medo que ela sente? O medo da pobreza piorar. Então, é uma incerteza com relação a algo que pode acontecer. É o medo do desconhecido e não do conhecido, porque o conhecido você já está se acostumando, você já sabe lidar com aquilo. E muitas pessoas têm medo, inclusive, de prosperar. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, essa escassez é algo que eu conheço. Mas a prosperidade que está lá fora, eu não sei como é. Eu não estou acostumada com aquilo, eu não sei lidar, é melhor eu ficar aqui onde eu conheço, na minha caverninha. Ela é simplesinha, ela não tem energia elétrica, ela não tem conforto nenhum, ela não tem aquecedor no inverno, ela não tem ar-condicionado no calor, ela não tem segurança nenhuma, ela não tem uma porta na frente, mas pelo menos aqui eu conheço. Isso é uma pessoa que tem medo de arriscar. Isso é uma pessoa que tem medo de sair da caixa e experimentar algo novo, para poder viver coisas novas, para poder viver novas experiências, para poder crescer como ser humano, para poder experimentar ser aquilo que Deus determinou para nós sermos, que é sermos toda a nossa potencialidade, sermos tudo aquilo que a gente nasceu para ser. As pessoas que estão trancadas dentro das suas cavernas, na sua zona de conforto, com medo de espiar, tem gente que tem até medo de espiar para ver o que tem lá fora. Não quero ver isso aí, não. Não, isso aí, não, me deixa aqui. Não quero ver, não quero saber, não quero conhecer, não quero nada. Essas pessoas, elas não estão cumprindo seu propósito de vida. Elas não estão fazendo o que elas vieram fazer aqui. E você já vai entender que eu vou te mostrar a frequência vibracional dos sentimentos. Você vai entender que uma pessoa que vive com medo é uma pessoa que ela iniciou num processo de morte. Por quê? Porque ela está numa frequência menor do que a do planeta Terra. Eu sei que isso é bem profundo, não é todo mundo que vai entender, mas a gente faz o seguinte, quem entender, entendeu, e quem não entendeu, tudo bem. Você vai conseguir pegar muita coisa do conteúdo dessa live. Tá? Já vou falar mais sobre isso também. Como que funciona esse sistema? Como que o medo toma conta da nossa vida dessa forma? Porque isso já está comprovado cientificamente. O que a gente pensa influencia o que a gente sente. O que a gente sente influencia, não, determina. O que a gente pensa determina o que a gente sente. O que a gente sente determina o que a gente faz. E o que a gente faz determina os nossos resultados. Portanto, se eu penso a todo momento nos medos que eu tenho, eu sinto medo, eu alimento esse sentimento, vou sentindo cada vez mais medo. Ó, o que eu quero pedir para você que está aqui com acesso ao chat, eu sei que não é todo mundo que consegue ter. Escreve aqui para mim no chat quais são os medos que você mais tem medo. Quais são os seus piores medos? Escreve aqui para mim no chat. Primeiro, porque se você interage, você aprende mais. Segundo, porque aí eu consigo direcionar o conteúdo dessa live para aquilo que eu sei que vocês mais querem saber.
para aquilo que eu sei que vocês têm mais interesse, tá? Então, quem tiver acesso ao chat, escreve aqui quais são os seus piores medos, tá? Então, se você fica pensando, veja bem, se você fica vendo notícia de doença, de crise econômica, de gente perdendo emprego, de gente morrendo, de gente ficando doente, de tá piorando, e aquilo, e agora foi a vizinha, e agora foi alguém da família, e agora não sei o quê, você está alimentando a sua mente do quê? De pensamentos, de informações que vão alimentar o medo da doença e o medo da pobreza. E aí, o que você começa a sentir? Um medo maior, ele começa a tomar conta de você. As suas ações, elas vão começar a ser balizadas por esse sentimento. Então, você vai começar a... Não, eu não vou fazer isso agora, tenho ouvido muito isso. Ah, não, eu tenho um projeto aqui novo para começar, mas eu vou esperar a pandemia passar para a gente ver como vai ficar. Pelo amor de Deus! O momento agora é de empreender. O momento agora é de agir. E não de se fechar dentro da caverna para esperar ver o que vai acontecer. Nós já sabemos o que vai acontecer. A pandemia vai passar, vai ter gente que vai morrer. Infelizmente, eu não queria que isso acontecesse, mas vai ter, já teve gente que morreu, vai ter mais algumas pessoas que vão pegar o vírus, vai ter mais algumas pessoas que vão morrer, vai ter gente que vai ser demitida ainda que não foi demitida, vai ter gente que vai fechar a empresa que não fechou ainda, vai ter uma crise econômica, vai ter. Isso a gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que a pandemia vai passar. E sabe quem vai sobreviver a ela? Sabe quem vai passar por ela melhor? Aquelas pessoas que agirem apesar do medo. Porque a coragem, gente, ela não é ausência de medo. Às vezes a gente vê uma pessoa que vai lá, muita gente fala para mim, fala assim, nossa, Dani, como você é corajosa, porque você pega o microfone e você se atreve a fazer live, e você vai lá e faz, e você empreende, e você começa novos projetos, e quando você está infeliz, você muda, como você é corajosa. E as pessoas acham que eu não tenho medo. E eu tenho os mesmos medos que todo mundo tem. Porque coragem não é ausência de medo, coragem é agir apesar do medo. O soldado que vai para a guerra, ele tem medo, mas ele age apesar do medo.